eu tenho certeza que o pronunciamento que eu farei hoje seria um pronunciamento possivelmente subscrito por Vossa Excelência. Sobre esses assuntos, nós pensamos mais ou menos na mesma direção. Eu pensava, senador Lazier, numa epígrafe para o pronunciamento que farei hoje. Seria qualquer coisa mais ou menos assim. Com as águas com que a Lava Jato lava a corrupção no Brasil, pretendem lançar fora também a soberania nacional e o direito dos trabalhadores. Todos nós somos a favor da luta contra a corrupção, mas, paralelamente a isso, vem o governo interino agredindo pesadamente a soberania brasileira, o Estado Social e os direitos trabalhistas. Pensando também, senador Paim, num pós-fácil, como pós-fácil ao pronunciamento que farei hoje, eu diria, ou direi, qualquer coisa mais ou menos assim, sobre um convite que recebi no meu gabinete para um jantar terça-feira, na casa do presidente do Senado, nosso companheiro Renan Calheiros, e na companhia do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Neste jantar, como prato principal, servirão a soberania nacional e como sobremesa o direito dos trabalhadores. Agradeço o convite do presidente, mas não é essa a dieta da minha preferência, eu não estarei presente nesse jantar. Mas vamos ao texto que eu pretendo apresentar. Permitam-me, senhores e senhoras senadores e senadoras, jornalistas que cobrem esta sessão do Senado, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, navegantes da internet, permitam-me que eu faça hoje uma incursão pela antropologia sociocultural. Meu tema hoje, senador Paim, é o sacrifício ritual. Como todos sabem, o sacrifício ritual faz parte da história da humanidade. Sacrifício de humanos, por exemplo, estão presentes nas crônicas de todas as civilizações em todos os continentes. Um exemplo clássico está na Bíblia, no Gênesis, quando Deus testa a fidelidade de Abraão, ordenando-lhe que sacrifique o seu filho Isaque. O sacrifício não se realiza, mas Abraão não vacila um segundo na determinação de matar o filho em louvor a Deus. O mesmo Deus que, segundo os evangelhos, não poupa o seu próprio filho, Jesus, preso, torturado e executado para lavar com seu sangue pecados alheios. À medida que o homem evolui, civiliza-se e no compasso da desbrutalização de usos e costumes, o objeto do sacrifício ritual também muda. Os animais substituem os homens, mas a ideia do sacrifício ritual continua a mesma. O propósito é fazer com que Isaque, Cristo, ou Cordeiro, esvaiam-se em sangue até a morte, para desta forma aplacar a ira divina. Más colheitas ou boas colheitas, falta de chuvas ou excesso de chuvas, pragas, pestes, doenças, vitória na guerra, seja o que fosse, sempre era necessário que o sangue jorrasse. O sangue de quem? De quem o sangue devia jorrar? Claro que não era o sangue dos sacerdotes, dos governantes, da nobreza, dos bem-aquinhoados. Quem expiava em nome deles eram representantes dos estratos inferiores, o povo de sempre, e é assim até hoje. Quando as coisas não vão bem, quem paga o pato, quem assume a conta, quem arca com os prejuízos são os trabalhadores, os assalariados, as camadas subalternas e a classe média. Vejam
o presente caso brasileiro. Elenquemos todas as medidas que o governo interino quer propor ao país e digam-me, senhoras e senhores senadores, quem está sendo sacrificado? Quem está sendo estendido na pedra do altar para ser imolado? Não são as 20 mil famílias de rentistas que detêm a quase totalidade da dívida pública brasileira e lucram de forma indecorosa, infame, com os juros da dívida. Não são os brasileiros que mantêm mais de 1,3 trilhão de reais, igualmente em contas no exterior. Não são os banqueiros e seus lucros pornográficos. Não é o capital vadio e sua ganância sem freios. Não são os beneficiários da mais perniciosa e imoral concentração de renda do planeta Terra, como é a concentração de renda no nosso Brasil. Não é a aristocracia do funcionalismo público, as carreiras privilegiadas no judiciário, no Ministério Público, no Legislativo, como ao longo da história da humanidade, exigem-se vítimas que se sacrifiquem, que expiem, que sangrem para o bem-estar dos dominantes. Mas não estamos mais na antiguidade, nos templos e nos tempos bíblicos. Estamos no ano 16 do século XXI. No entanto, esta casa reage à condução dos trabalhadores, dos assalariados, das camadas inferiores das classes médias ao matadouro, ao sacrifício, com a mesma indiferença dos sacerdotes maias ou astecas. A mesma cruel indiferença. Será que esse Senado não vai reagir, senador Lazier? Faço agora uma lista das barbaridades que os interinos pretendem perpetuar. E pergunto se os senhores e senhoras senadores, se o destino brasileiro e a valiosa e valorosa sociedade que nos vê e nos ouve nesse momento, subscrevem assim embaixo. Vamos lá. Fixação de limite máximo para gastos públicos. Desvinculação constitucional dos gastos com saúde e educação. Limitação da dívida das estatais. O governo interino quer congelar por 10 anos, prorrogáveis por mais 10, os gastos com educação, saúde, saneamento, segurança, habitação popular, em pesquisas e tecnologia e assim por diante, senador Lazier. Os gastos com saúde e educação, que têm percentuais constitucionalmente amarrados, seriam desobrigados dessa vinculação. É uma loucura. Quem é que vai ser sacrificado? Se a ação do governo nas áreas de saúde e educação hoje é sofrível, imaginem o que vai acontecer se esses gastos forem reduzidos. Os cortes nos gastos com saúde colocam em risco a sobrevivência do SUS e a gratuidade da assistência à saúde. Terá atendimento quem puder pagar. Da mesma forma, os cortes nos gastos com a educação colocarão em risco a gratuidade do ensino. Com isso, o acesso à escola será um privilégio para poucos, muito poucos. Mas a insensatez da fixação de um teto para os gastos públicos vai além, ainda mais quando acompanhada de outra sandice, que é a limitação da dívida das estatais. Qual o resultado dessa mistura peçonhenta? A privatização do que ainda restou de empresas públicas no país. Lá se vão a Petrobras e o Pré-Sal, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios e mais, e muito mais. Enfim, de um lado, a deterioração e consequente privatização dos serviços públicos, provocados pela limitação dos gastos governamentais. De outra banda, a privatização a preço de fim de feira e a entrega de nosso petróleo, dos minérios e até mesmo das florestas amazônicas. E a nossa mídia
esses comentaristas de rádio e televisão e esses políticos que se proclamam liberais ficam dizendo que é preciso, sim, cortar gastos públicos e que a gastança do governo é demais, sem, no entanto, esclarecer que não são objeto dos cortes as mordomias, os salários e os privilégios abusivos que serão cortados, e sim gastos que impactam diretamente com a vida do povo brasileiro. Outro item é a mudança de idade para a aposentadoria. O governo interino quer fixar em 65 anos a idade mínima para a aposentadoria. Em média, habitantes dos estados do Norte e do Nordeste vivem pouco mais que 65 anos. Quer dizer, com a nova regra, aposentam-se e morrem. Que maravilha para os que querem cortar os gastos públicos. Fim do abono salarial. Fim da correção das pensões dos aposentados que recebem um salário mínimo. Fim do aumento real do salário mínimo. O PIS e o PASEP estão aí há 46 anos. E nenhum governo mexeu com esse abono salarial, nem os militares da ditadura. Pago para quem recebe até 2 salários mínimos. No entanto, Meirelles e Goldfein querem acabar com o abono para diminuir os gastos públicos. A desindexação do reajuste das pensões de até um salário do aumento real do salário mínimo e o fim do próprio aumento real do salário mínimo são um crime. Deus meu! Um dos pilares da remissão dos pobres da miséria, do aumento do consumo, da elevação do poder de compra, em consequência do aumento da produção, foi, sem dúvida, a política de aumento real do salário mínimo. Contudo, o governo interino pouco se lixa para isto. Eles não querem um país com 200 milhões de consumidores. Para eles basta um país com 20, 30, 40 milhões de consumidores. Mudança na legislação trabalhista, com a prevalência do negociado sobre o legislado e a instituição, em larga escala, da terceirização do trabalho. O ministro Meirelles proclamou que não existem direitos adquiridos e os sempre atentos editorialistas das organizações Globo, do Estadão, da Folha e do Grupo Abril aproveitaram a deixa e fizeram um coro exigindo mudanças das leis trabalhistas. Afinal, lembraram, a CLT é da distante década de 40. E a Lei Áurea é mais antiga ainda, do século retrasado, acrescentaria eu. E as empregadas domésticas só foram equiparadas a outros trabalhadores outro dia. E assim mesmo, sem todos os direitos deles, eu lembraria ainda aos que me ouvem. O juiz trabalhista Jorge Soutomaior, em artigo publicado pelo blog da editora Boitempo, com base em estudos do cientista social Werneck Viana, lembra reações de parlamentares e do patronato, quando, na década de 20, foi instituída no Brasil a chamada Lei de Férias. Percebam isso. Os opositores à Lei de Férias recorriam ao empresário americano Henry Ford, para quem nada poderia fazer um mal maior a um homem do que permitir que ele folgue nas horas de trabalho. Assim diziam os nossos empresários. A lei de férias seria imprópria e desnecessária, já que, em oposição ao desgaste intelectual, o trabalho manual solicita apenas atos puramente animais da vida vegetativa. Logo, dentro de certos limites, o trabalho do operário não exigiria tempo livre para recuperação, argumentavam os patrões. Ócio é a oficina do diabo, diziam eles. Acostumados a praticarem atos puramente animais da vida vegetativa, os operários eram comparados a burros de carga que não precisavam descansar e,
se exauridos, seriam facilmente substituídos, como se fazia com os muares. O juiz trabalhista expõe ainda outros argumentos dos opositores às férias dos trabalhadores. Ouçam só a preciosidade desta contestação. Abro aspas. Os lazeres, os ócios representam um perigo iminente para o homem habituado ao trabalho. E nos lazeres ele encontra seduções extremamente perigosas. As férias operárias virão quebrar o equilíbrio de toda uma classe social da nação, mercê, senador Paim, diziam eles, de uma floração de vícios e talvez de crimes. Fecho aspas. Da mesma forma, a jornada de trabalho de 12, 14, 16 ou mais horas era considerada normal e adequada a uma classe de homens e mulheres acostumados desde sempre à faina exaustiva, aos atos puramente animais da vida vegetativa. E essa mesma jornada, para os menores de idade, era tida como pedagógica, uma verdadeira escola, diziam os empresários brasileiros. Além de necessária para não quebrar, abro aspas, o ritmo e a ordenação do trabalho industrial. Criado por Sotomayor, o sociólogo Werneck Viana refere-se a um documento enviado por associações patronais de São Paulo à Câmara dos Deputados contra a regulamentação do trabalho dos menores. O argumento central, senador Paim, era que a retirada dos menores das máquinas, depois de uma jornada de trabalho de 8 a 9 horas, quebraria o andamento da produção. Os autores falam de uma multa aplicada a uma fábrica paulista por não seguir a regulamentação do trabalho de menores, em cujo processo testemunharam a favor dela, da empresa, 4 dos maiores industriais da época. Todos usaram a mesma justificativa de quebra do ritmo da produção. Mentira, impostura, embuste. A verdade é esta, abro aspas. Os menores de idade representavam mais de 60% da mão de obra da indústria têxtil paulista. E o contingente restante, senador Paim, era em grande parte formado por mulheres. Ora, os salários dos menores e das mulheres equivaliam a uma pequena fração dos já aviltados salários dos homens adultos, que eram absoluta minoria nas fábricas. Como se vê, a retirada dos menores da linha de produção realmente causaria grave problema para os lucros exorbitantes desses tão insensados capitães da indústria nacional. É o pessoal do Pato. É o pessoal da Fiesp de São Paulo. Pois bem, eis que esse mesmo tipo de raciocínio, esses mesmos conceitos obtusos, primitivos, boçais e escravocratas, são ressuscitados ainda agora, quando se põe à mesa a flexibilização da CLT, com a adoção do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Quer dizer, tudo o que está na legislação pode se transformar em letra morta, se patrões e empregados acordarem suspender as férias, acabar com o descanso remunerado, cancelar o pagamento do 13º salário, aumentar a jornada, diminuir o salário, suspender o depósito do fundo de garantia, cancelar o vale-transporte, eliminar o vale-refeição e assim por diante. Em algumas barbaridades reinantes no país até a década de 30, como as que relatei, podem ser reintroduzidas nesse século XXI. É o que significa a flexibilização da CLT. Vejam, senhoras e senhores senadores, em uma situação de crise como a de hoje, com o aumento continuado dos índices de desemprego, todo patrão vai querer negociar com seus trabalhadores. E quem é que está com a faca e o queijo na mão? Ora, sob ameaça de desemprego, os trabalhadores vão acabar aceitando o corte de direitos. Não há dúvida
quanto a isso. E quanto menos protegida a categoria, ou por falta de representação sindical, ou por causa dos pelegos que dominam a representação sindical, mais fácil será impor o negociado sobre o legislado. Não é preciso exercício precioso de raciocínio mais elaborado para saber o que vai acontecer com os direitos dos empregados domésticos recentemente conquistados. Quem pode mais, chora menos, é a nova lei. É claro, como sempre, as nossas organizações patronais, com a sua invencível vocação escravocrata, contam com a solidariedade da mídia para cingir o pescoço dos trabalhadores e da baixa classe média com a canga da submissão e da exploração. Sempre na liderança do atraso, a mídia monopolista, que ao longo das últimas 7, 8 décadas distinguiu-se pela dura oposição à legislação trabalhista, festeja mais um funeral das conquistas sociais da Constituição de 1988, que, segundo o raio do ministro Meirelles, que vai jantar com o Renan e com alguns senadores na próxima terça-feira, não cabem nas contas do país. Mas para ele, os juros cabem, a dívida não auditada cabe. Enfim, ainda mais uma vez, imolam-se direitos, anulam-se conquistas, impõem-se sacrifícios para que os ganhos, os proveitos, as vantagens e os rendimentos dos dominantes não sejam arranhados. Está no governo interino um corpo estendido no altar. Eu iniciei dizendo que com a água suja com que a Lava Jato limpa a corrupção do Brasil, querem lançar fora o Estado Social e os direitos trabalhistas. E eu, como pós-fácil, antevi que neste jantar que o nosso presidente Renan oferece ao Meirelles, o prato de resistência seria a soberania nacional e, como sobremesa, ofereceriam o direito dos trabalhadores. E eu já antecipei que neste jantar eu não vou. E eu insisto numa tese: temos que apoiar, sim, a ação do Ministério Público e a firmeza de certos juízes contra a corrupção. Mas nós temos que ver que atrás disso existe um movimento de entrega do Brasil. Não é nem um movimento de direita, porque a direita também tem um veso nacionalista. É o entreguismo, é a entrega da Amazônia, é a entrega da Petrobras, é o fim dos direitos trabalhistas. É um movimento comandado pelo setor econômico do governo, porque o governo interino, quando escolhe um ministro, como, por exemplo, o senador Assir, ou da Educação, não pergunta se ele sabe ler ou escrever, pergunta apenas qual é a base que ele tem na Câmara Federal para garantir as mudanças econômicas do entreguismo e do fim de um projeto nacional. Portanto, eu digo, nem volta, querida, mas muito menos fora Temer. Nós temos que defender o país, nós temos que defender um projeto de construção nacional, um projeto nacional. E o único caminho é derrubarmos o raio do impeachment que está servindo ao entreguismo e convocarmos um plebiscito, discutirmos a política para que, como na Inglaterra se faz no dia de hoje, o povo brasileiro diga o que pretende do país e não mais o Meirelles, o Goldfein, o Bradesco, o Itaú e as conversas feitas nos corredores de embaixadas de países geopoliticamente mais fortes que querem que o Brasil seja uma espécie de Porto Rico, um Estado associado aos interesses dos países poderosos e do grande capital. Me perdoa o meu amigo Temer, não é isso que se esperava do velho MDB de guerra, e eu tenho certeza que a base do meu partido não assina embaixo dessa política entreguista que se realiza no Brasil hoje. Portanto, minha gente, eleição nova e plebiscito antecipado por uma grande discussão nacional. Com todo prazer, com a permissão do nosso presidente, eu quero conceder uma parte ao senador Paim. Muito breve, senador Requião. Até porque Vossa Excelência, quando iniciou, eu estava presidindo, e Vossa Excelência
que tem essa visão de prever o que vai acontecer no momento depois, disse que eu assinaria embaixo do seu pronunciamento. Então, eu quero aqui dizer que, com muito orgulho, é que eu assino embaixo do seu pronunciamento. E só dizer para aqueles que diziam um tempo atrás que não ia ter reforma trabalhista nenhuma, que não ia ter reforma da Previdência, que não ia tirar direitos. É só pegar a própria mídia, como você destacou, de hoje. Eles disseram que em 15 dias eles encaminham a reforma da Previdência, a reforma da CLT, e o eixo é terceirização e o negociado acima do legislado. Podem encaminhar, mas vai ter uma resistência aqui que eles não imaginam. Eu diria, até com segurança, encaminhem, mas não passarão. Aqui faremos uma grande frente, uma frente em nome dos trabalhadores, em nome do Brasil, e essas propostas de rasgar a CLT e acabar com o Ministério da Previdência, aqui eu digo que não passará. Parabéns, o pronunciamento de Vossa Excelência. Senador, algumas coisas têm passado. Passou na Câmara Federal a entrega de 100% do espaço aéreo brasileiro a empresas estrangeiras. Não existe isso no planeta Terra. O próprio Estados Unidos, com a sua liberalidade, vai até 49% quando há contrapartida. Os outros países não excedem 25%, é a entrega da soberania aérea. É uma patifaria e passou na Câmara. Senador, eu acredito que a consciência nacional aqui no Senado é maior, pela direita e pela esquerda. Eu acho que aqui nós seguramos as patifarias. Mas quero ir um pouco mais longe. É claro que eu concordo com o senador Lazier, com o discurso que fez, se regozijando da operação que existiu hoje. Mas, Lazier, senador Lazier, eu fico me perguntando que espécie de onagro ongulado acreditaria que na sede do PT em São Paulo, depois do mensalão, da prisão dessa gente toda e condenação de outros tantos, merecidas condenações, não digo que não, eu sou a favor dessas operações. Alguém acreditaria, não sendo um onagro ongulado, que existiria na sede do PT algum documento? Não, foi uma operação para a mídia, foi um show para a Rede Globo, para os helicópteros que lhe acordaram hoje pela manhã e a mim também, uma vez que moramos no bloco 309. Desnecessários, é para reforçar o impeachment. E atrás do impeachment há o entreguismo, atrás do impeachment há a liberação do espaço aéreo, atrás do impeachment a entrega do petróleo, atrás do impeachment ao fim da legislação trabalhista, atrás do impeachment é o Banco Itaú, é o Meirelles, é o Goldfein. Atrás disso tudo se embala o nosso Michel Temer, que nunca se referiu a uma posição dessa na vida, porque nunca foi a sua posição, mas que está capturado por um movimento entreguista que precisa ter uma reação, pelo menos no Senado da República. Senadora Fátima, com prazer. Requião, eu quero parabenizar por mais esse importante pronunciamento. Eu dizia agora há pouco na CEI, a Comissão Especial do Impeachment, que cada dia me convenço mais da inocência da presidenta Dilma. Porque a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, né? Ela não responde a nenhum processo de investigação por corrupção, etc. Tanto é que do que a acusam na Comissão Especial do Impeachment, pedalada fiscal, edição de decretos de suplementações orçamentárias, já fartamente demonstrado que todos esses atos não têm nenhuma ilegalidade. A maioria das testemunhas que lá tiveram na CEI, não só as testemunhas convidadas pela defesa, todas elas, mas também até testemunhas convidadas pela acusação, foram categóricas em afirmar a legalidade dos atos da presidenta Dilma no que diz respeito ao Plano Safra e à questão dos decretos de suplementação orçamentária. Daí por que, senador Requião, a oposição
repita, as forças políticas conservadoras que não conseguem ganhar pela via do voto, pela via da urna, buscar esse atalho, esse caminho de pedalada, de suplementação orçamentária para afastar do poder uma presidenta e o mais grave, lá ter um outro governo biônico, interino e o mais grave, com uma outra agenda, que é a agenda que Vossa Excelência traz hoje aqui para a reflexão junto ao Brasil. Uma agenda que, se vier a ser implementada, significará a maior retirada de direito dos trabalhadores do povo brasileiro. De forma que eu quero dizer, senador Requião, que eu espero e acredito muito, né, que nós vamos virar essa página, e virar essa página recompondo o respeito à Constituição, trazendo a democracia de volta, trazendo a soberania popular de volta, porque o governo biônico que aí está, em 41 dias, a julgar pelo perfil e pelo conteúdo das medidas, inclusive, que vem anunciando um governo provisório, mas a julgar por esses 41 dias, eu diria a Vossa Excelência que esse governo é a cara do atraso, é a cara do conservadorismo, é a cara da velha política, é a cara do entreguismo. E o pior é que, se ele se tornar definitivo, ele pode vir a ser a cara do maior retrocesso da história do povo brasileiro. É por isso, senadora, que a minha posição é clara. Nem volta querida, nem fora Temer. Mas nós temos que admitir que quem tem que decidir é o povo brasileiro. Não é o sucessor do Joaquim Levy, o Henrique Meirelles e o Goldfein, não é o interesse do Banco Itaú e do Brasil que está mandando no governo. Quem governa o Brasil hoje é a FEBRABAN e os interesses geopolíticos de países importantes no mundo. Os brasileiros estão reduzidos a uma participação negativa nesse momento da nossa história. Nós não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Eu, com todo prazer, dou uma parte à senadora Rose de Freitas. Espero que fale como líder de qualquer coisa que não seja da FEBRABAN, minha amiga senadora. Conhece um pouco da minha vida e nem de longe eu tenho qualquer aspecto parecido com algum discípulo de políticas bancárias e de banqueiros. Eu queria, se Vossa Excelência me permite honradamente fazer parte desse discurso de Vossa Excelência, que reitera publicamente o caráter da sua luta política, sempre foi esse homem destemido, altaneiro nas suas posições, e coloca algumas que realmente elas estão aparentemente colocadas porque elas passarão pela outra casa revisora, e não vou falar como líder aqui do governo, que assumi honradamente pela designação de vários partidos e do próprio presidente, dizer a Vossa Excelência o seguinte: esse momento é tão conturbado e é tão difícil do enfrentamento dele e da construção dele, que, vendo Vossa Excelência, que sempre nos pautou do alto da sua dignidade, da sua história política, colocar aquilo que o incomoda e que também me incomoda. A questão do espaço aéreo é uma questão que está para ser discutida. O fato de ter passado na Câmara não significa que aqui não haverá o debate. É o que esperamos. E o debate que, historicamente, se é recomposto. Não há um entreguista na presidência da República, há um companheiro de todos nós. Que na minha juventude também fez parte das grandes caminhadas por esse país afora, pela democracia. É lógico. Eu falo e posso falar como uma pessoa que na Comissão de Orçamento, um dia Vossa Excelência até me disse, pegou uma tarefa ingrata. Pegamos uma tarefa ingrata e não tínhamos parceria de ninguém para chegarmos ao final dessa tarefa e construir um orçamento para o país. E foi possível fazer, pelo debate. O que Vossa Excelência coloca, vai encontrar aqui, individualmente, na senadora que vos fala, a disposição de lutar para que nós possamos acertar. Não há como jogar no pior. Eu defendi, Paulo Paim fez o mesmo, a questão da eleição. O caminho que nós queríamos não era esse nem aquele. Mas estamos agora com o governo constitucionalmente, através do processo do impeachment, colocado. Está lá um velho companheiro
de lutas e caminhadas. Onde tiver acerto, vamos ajudar. Onde tiver colocado equivocadamente, erradamente, na condução do processo, vamos lutar para acertar juntos. O país não tem tempo, o povo não quer mais ficar entre os nossos debates políticos, e o de Vossa Excelência é extremamente saudável, extremamente responsável, historicamente correto. Eu tenho certeza que nós vamos construir esse debate. Eu parabenizo Vossa Excelência por estar sempre refletindo o Brasil. E é em nome disso que eu me coloco aqui, agora sim, como líder do governo no Congresso Nacional, para que a gente possa rediscutir essa matéria, encontrar um termo que atenda ao espírito da nossa nacionalidade e da responsabilidade que se tem que ter com o Brasil inteiro. Eu agradeço, Vossa Excelência. Boa postura, senadora. Eu não podia esperar outra coisa de Vossa Excelência. Mas eu desejo que esta sua liderança seja breve, que essa interinidade acabe e nós devolvamos a decisão sobre os destinos políticos do Brasil ao povo, através de uma eleição direta, do fim desse impeachment que é, sem a menor sombra de dúvida, uma farsa, um artifício jurídico. A presidente foi submetida a um referendo revogatório. Ninguém pode negar que ela tinha diante dela a insatisfação do Congresso Nacional e que ninguém estava contente com a política econômica do país. Mas essa política econômica de hoje é a política econômica leviana do Joaquim Levy multiplicada por 10. É uma política entreguista, é uma política que privilegia o capital vadio, que privilegia a banca, os juros e a exploração. E nós não podemos admitir que isso continue assim. Ministros saem do governo com acusações e se transformam em príncipes no Senado da República, sendo seguido pelos corredores com séquitos de parlamentares, senadores e repórteres. Isso está ficando, para as pessoas que têm consciência ética, absolutamente insustentável. Obrigado, presidente, pela tolerância e que venha o próximo orador para que esse debate se prolongue.